Esta noite, convido você a olhar com os olhos do coração a imagem de uma mãe que chora sangue, não como um espetáculo, mas como um sinal de compaixão diante do pecado e de chamado à conversão. Muitos o relacionaram a Medjugorje e a um calendário que nos alcança, porque amanhã, 14 de janeiro de 2026, segundo múltiplos testemunhos de fé, começa algo que teria sido revelado a 3 videntes na América Latina. Um tempo de graça e de decisão no qual apenas os 144 mil preparados, ou seja, os que vigiam, oram e se convertem, compreenderão plenamente o que acontece no espiritual. A origem da mensagem, de acordo com o relato que hoje meditamos, remete a Medjugorje e teria se intensificado desde 25 de dezembro, quando uma aparição às 3h33 da manhã chamou à vigilância e ao retorno a Deus. Não viemos aqui para alimentar curiosidades nem multiplicar rumores, mas para discernir os sinais e nos dispor à conversão. A revelação pública culminou em Jesus Cristo e nos chega pela Sagrada Escritura e a tradição. O que hoje compartilhamos pertence ao âmbito das revelações privadas que não obrigam a crer, mas podem nos ajudar a viver o Evangelho se acolhidas com prudência e obediência à Igreja. O chamado imediato é claro: 24 horas para preparar a alma, para abrir a casa e o coração à graça. Fala-se de um manto ou abrigo protetor que seria concedido amanhã como sinal de amparo para quem se entregar e confiar. Não se trata de magia nem de garantia automática. É caminho de fé, de oração sincera, de arrependimento e caridade concreta. Se esta mensagem toca algo em seu interior, acompanhe com um gesto simples, mas eloquente. Dê like a este conteúdo e compartilhe-o. Não por vaidade, mas como ato de vigilância e evangelização. Cada clique é uma pequena lâmpada acesa na noite de tantos corações cansados. Hoje, mais que nunca, precisamos de comunidades que vigiem e orem juntas, porque vigiai e orai não é uma frase para tempos tranquilos, mas para horas decisivas como esta. Quero que você ouça de forma serena. Não estamos aqui para provocar medo, mas para anunciar que quando o mundo treme, Deus não abandona. A mãe aponta o caminho para seu filho e nos lembra que a verdadeira proteção nasce de uma vida em graça. Se alguma vez você se perguntou: o que posso fazer eu? A resposta está mais próxima do que imagina. Voltar à oração, reconciliar-se, amar concretamente, consagrar-se ao coração de Maria e refugiar-se no coração de Jesus. Com esta disposição da alma, humilde, vigilante e esperançosa, avancemos agora para o coração do conteúdo, os sinais, os dados e os testemunhos que nos ajudam a ler este tempo. As 3 cenas que foram anunciadas, o diagnóstico espiritual de nossa época e, sobretudo, os chamados concretos para viver sob o manto de Maria e a proteção de São Miguel. Que estas palavras não fiquem apenas em ideias, que se tornem decisões. Vamos passo a passo. O pulso do que vivemos não é rumor, é uma sequência de pegadas que convergem. Em Guadalajara, México, em 25 de novembro, mais de 3.500 pessoas levantaram o olhar e afirmaram ter visto o sol girar durante 7 minutos. No meio da multidão, Carmen Rodrigues, cética de toda a vida, caiu de joelhos entre lágrimas ao ouvir dentro de si uma única palavra: prepara-te. Não houve discursos inflamados, apenas o tremor íntimo de quem reconhece que o céu roça a terra e deixa um sinal para o coração. Quando a Virgem chora sangue, a devoção não busca espetáculo, mas sentido, dor materna pelo pecado dos filhos e chamado à conversão. Lágrimas que não condenam, mas suplicam: voltai.
A tradição espiritual leu nesses sinais um eco dos profetas, não para assustar, mas para despertar. E o despertar começa por reconhecer onde estamos. Os números falam com frieza e por isso mesmo estremecem. Na América Latina, 78% dos jovens, 18 a 25 anos, admitem não ter orado nos últimos 30 dias. Na Argentina, Brasil, Colômbia e Chile, a frequência dominical caiu cerca de 45% em apenas 2 anos. Não se trata de uma mera estatística, mas do retrato de um desgaste interior que deixa famílias e povos vulneráveis, sem raízes, sem a seiva da oração que sustenta na provação. Em meio a esse declínio do pulso espiritual, 2025 foi marcado, segundo os testemunhos coletados, por 17 aparições relatadas como confirmadas, convergentes em uma mesma data, 14 de janeiro de 2026, apontada como o início de uma purificação da consciência, e em 30 de novembro de 2025, em Medjugorje, teria sido anunciado que o primeiro de 3 sinais já se manifestou. Não é um catálogo de prodígios, é uma pedagogia, um fio de migalhas que guia de volta para casa aqueles que desejam ouvir. Se há sinais, se há dados, se há testemunhos, a pergunta inevitável não é o que mais veremos, mas o que isso pede à minha alma? Porque um sinal não se esgota no olhar, exige decisão, mudança, consolo para quem se abre à graça. E assim, à luz do que pulsa neste tempo, desenha-se diante de nós um mapa breve e decisivo que o céu teria esboçado para orientar os que buscam. 3 sinais emergem como chaves de leitura e de caminho. A seguir, nos aproximaremos deles com respeito e clareza para ouvir o que o Espírito diz a cada coração vigilante. O primeiro se anuncia sem estrépito e, no entanto, atravessa tudo, o despertar da consciência. Não chega como um raio que fulmina, mas como luz que revela. Cada um verá o estado de sua alma com uma clareza que não admite desculpas. O amado e o adiado, o que edifica e o que destrói, o que pertence a Deus e o que ainda resiste. Não se trata de curiosidade mística, mas de verdade. Quando essa luz tocar, os justos conhecerão uma paz inexplicável, não porque não tenham feridas, mas porque saberão que estão sob proteção. A confiança não será um sentimento difuso, será a certeza humilde de quem ouve no íntimo. Eu sou o teu escudo. Dessa revelação interior brota o segundo sinal, divisão por escolha. Não uma divisão de ódios, mas de decisões. A luz pede um sim, a escuridão se alimenta do depois. Não haverá refúgio na tibieza. O coração humano será convocado a escolher fidelidade ou simulacro, adoração ou ego exaltado, misericórdia ou cálculo. O tempo emprestado se comprime. O que ontem era adiado como inofensivo, hoje se torna impostergável. Ninguém escolherá por nós. A ausência de escolha já é uma escolha. Então surge o terceiro, selo de proteção. Não se marca a fronte com tinta, nem se ostenta como troféu. É invisível, mas real, como os alicerces de uma casa que resiste à tempestade. Este selo não se compra nem se conquista por feitos extraordinários, se recebe. Nasce de um ato simples e total, entrega e confiança. Chama-se consagração. Deixar que Deus ocupe o centro, permitir que Maria cubra com seu manto, ordenar a vida à vontade do céu. Quando a alma diz com verdade, sela meu coração, traça-se uma fronteira que o inimigo reconhece e teme. Ali não governa o medo, ali manda a graça. Essas 3 chaves não são um mapa para curiosos, mas um caminho para percorrer. Luz que revela, decisão que define, selo que protege. E se o Espírito pergunta por que chegamos a este limiar, que forças esvaziaram a fé e quebraram os lares,
convém encarar o diagnóstico que pulsa por trás dos sinais, porque a luz que mostra também discerne causas e consequências e nos ensina a chamar pelo nome aquilo que rouba a paz do coração. As raízes da ruptura não são um mistério. Quando a verdade é relegada, a humildade é desprezada e a obediência é ridicularizada. O orgulho ocupa o trono do coração. Dessa altivez nascem decisões que ferem, pecado que se normaliza, consciência adormecida, culto ao próprio eu. O que começa como uma concessão íntima termina como um clima cultural, indiferença diante de Deus, desprezo pela vida, confusão que invade os vínculos. Os efeitos se multiplicam como ondas em um lago, guerras que eclodem, violência que escala, famílias que se fracturam, povos que se tensionam. A criação geme, secas e tempestades, incêndios e inundações, todos lidos como dores de parto de um mundo que perdeu seu centro. Mas a ruptura mais profunda ocorre dentro. Ansiedade que não encontra repouso, desesperança, vícios, solidão barulhenta, um vazio que devora o sentido. Convém dizê-lo com clareza: Deus não quer o sofrimento. Não castiga por capricho, respeita a liberdade que nos deu. A sombra não vem da luz, mas de ter-lhe virado as costas. Sofremos, em grande parte, a colheita de nossas próprias semeaduras. Quando o coração se afasta da fonte, a vida perde o sabor e o mundo se racha. Nomear as causas e reconhecer os efeitos já é um primeiro ato de verdade. A luz que desmascara não humilha, convida. Se compreendemos onde a confiança se rompeu, a alma intui o próximo passo. Daqui, o caminho se delineia com sóbria firmeza. Não bastam diagnósticos, é necessária uma resposta que restaure a ordem interior e abra a porta à misericórdia. A resposta começa onde o orgulho cede: conversão. Não é um gesto isolado, é um movimento da alma que volta à origem. Rezar cada dia com perseverança, ainda que o coração esteja seco. Arrepender-se com nome próprio, sem desculpas. Praticar a caridade no concreto, reparar, perdoar, partilhar. Assim se abre um canal para a graça. Viver os mandamentos não como lista de proibições, mas como caminho de liberdade. Verdade nos lábios, pureza no olhar, justiça nas mãos. Os sacramentos dão consistência a este caminho. A confissão limpa o que a consciência já reconheceu sob a luz, não humilha, liberta. A Eucaristia sustenta na fadiga e ordena o desejo. Não é prêmio para perfeitos, é pão de combate para fracos que buscam permanecer na fidelidade. Quando a vida se alinha com estes dons, a alma ganha um pulso novo e a casa respira diferente. Mais que contar datas, importa o estado da alma. O relógio exterior não salva, dispor-se por dentro sim. Por isso, a consagração ao coração imaculado de Maria é um ato simples e total. Entregar mente e vontade, lembranças e feridas, família e trabalho, pedindo ser guardados em sua pureza. Sob seu manto, o medo perde o fio, o coração aprende a repousar em Jesus, onde a tempestade não dita a última palavra. Manter a atitude reta é chave, sem pânico, com vigilância serena. Cada família que reza na intimidade do lar se torna farol. Cada ato de amor oferecido em silêncio desarma uma sombra. Refugiar-se em Maria e habitar o coração de Jesus não é evasão, é fortaleza para permanecer de pé. E quando a perseverança se torna hábito, a alma descobre que a luz não só consola, também protege e ensina a sustentar a batalha com a paz como estandarte. O combate que não se vê exige um escudo que também não se exibe. Por isso, invocamos São Miguel, príncipe da milícia celestial, cujo nome é desafio e fronteira. Quem como Deus? Não é amuleto nem slogan,
é auxílio eficaz para quem se ordena à vontade do Altíssimo. Sua espada não fere a carne, corta a mentira, dissipa confusões, desobstrui caminhos para que a graça avance. Quando se lhe pede guarda, vigia os umbrais mais negligenciados, a imaginação, a palavra, os afetos, lá onde o inimigo sussurra desânimo, ressentimento ou divisão. Sob sua custódia, os lares recuperam firmeza e as famílias se sustentam com uma paz que não negocia com a sombra. A intercessão torna-se muralha quando muitos a sustentam a uma só voz. Não importa a distância, um mesmo clamor ergue uma mesma defesa. Estabelecer tempos de súplica, breves, perseverantes, confiantes, alarga o coração e disciplina a esperança. A batalha não se vence aos gritos, mas na obediência a Deus e na unidade de quem ora sem cansar. Ali, São Miguel age com autoridade, desfaz armadilhas, fecha portas que nunca deveriam ter se aberto e aponta saídas onde antes só havia labirintos. Para quem necessitar de palavras sóbrias e ardentes, eis uma breve oração que pode acompanhar o dia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso amparo contra a maldade e as ciladas do inimigo. Que Deus mostre seu poder, vô-lo suplicamos, e vós, príncipe da milícia celestial, com o poder divino, precipitai no inferno toda a força das trevas que busca a perdição das almas. Amém. Com esta guarda estabelecida no alto, o coração aprende a permanecer de pé, e ao olhar o umbral de cada casa com nova lucidez, reconhece-se o terreno onde a fidelidade se faz cotidiana e onde a luz quer erguer sua primeira tenda. O umbral onde a vigilância se torna concreta é a casa. Se o lar permanece em graça, a noite perde entrada. Quando faltam oração e perdão, o mal avança silencioso com suspeitas, palavras ásperas e distância afetiva. Dois gonzos sustentam a porta, rezar juntos e reconciliar-se a tempo. Uma mesa sem bênção torna-se trincheira. Um quarto sem silêncio se torna eco de ruído. Em contraste, quando se eleva uma súplica simples e se pede perdão com verdade, o ar muda e a paz aprende a permanecer. Educar os filhos é ensiná-los a orar vendo-nos orar. Joelhos que se dobram, mãos que abençoam, lábios que agradecem. É formá-los para amar o pequeno, respeitar a vida desde sua origem até seu ocaso, buscar a verdade acima do aplauso fácil. Não basta discursos, grava-se em seus corações o exemplo de uma mãe que perdoa, de um pai que corrige sem humilhar, de irmãos que compartilham sem calcular. Um lar assim se torna oficina de fidelidade. Ali se desaprende a vingança e se aprende a misericórdia. Os frutos não demoram, reconciliações longamente esperadas, cura interior de lembranças que doíam, e às vezes alívio também no corpo, paz que não depende de notícias nem de balanços. A casa, antes tensa, respira, a mesa volta a ser altar, o descanso promessa cumprida. E então, uma frase simples adquire peso de pacto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é slogan emotivo, é uma decisão diária. Sob esse estandarte, a família se torna refúgio, não para fugir do mundo, mas para sustentá-lo com uma luz que não se apaga. A prova que se aproxima não é apenas exterior, tem um peso espiritual que atravessa consciências e povos. Não é chamado ao pânico, mas à vigilância. O ruído do mundo pretende confundir, a tentação exagera ou minimiza. A verdade caminha sóbria, sede sóbrios e vigiai. O inimigo busca precipitação ou paralisia. A graça pede clareza, quietude interior e um passo decidido. O perigo principal não está no que se vê, mas no que esfria, a fé que se apaga lentamente,
o pecado que se normaliza com palavras suaves, o temor de Deus que se perde entre ironias e costumes. Reconhece-se em sinais discretos, oração feita às pressas, consciência adormecida, compromissos que se negociam, verdades que se relativizam para não incomodar. Nomeá-lo não é condenar, é um ato de misericórdia que desperta. As armas espirituais são antigas e sempre novas. O rosário ordena o coração ao ritmo da esperança, clareia a mente, fortalece a perseverança. A confissão rompe cadeias invisíveis e devolve a lucidez que o auto-engano turva. A vida simples e humilde fecha a porta ao orgulho que divide e à ansiedade que devora. A vigilância guarda pensamentos e afetos para não abrir brechas ao desânimo. O jejum e o sacrifício afinam o desejo, domam impulsos e oferecem espaço à caridade. A perseverança coroa tudo isso. Não se rende diante da aridez, não negocia com a noite, espera trabalhando. Com esse arsenal de luz, o coração aprende a manter-se em pé enquanto a tempestade se intensifica. A esperança, então, não é euforia passageira, mas força serena que sustenta o dia a dia, torna fértil a prova e impede que o medo governe. Onde o esfriamento cedia terreno, a chama se reacende. E quando a fidelidade se torna hábito, a alma compreende que não caminha sozinha e que a paz pode crescer mesmo à beira do vendaval. A hora concedida não se negocia. Hoje é tempo de graça. Não adie o que o coração já entendeu sob a luz. Uma única decisão pode endireitar o rumo, pedir perdão, fechar uma brecha, erguer a oração que caiu no silêncio. A conversão não espera que tudo seja perfeito. Começa com o sim possível deste dia, com a renúncia ao que obscurece, com o passo humilde que abre a porta ao auxílio do céu. Não caminha sozinha. Maria conhece o peso de teus cansaços, recolhe lágrimas que ninguém viu e as apresenta com ternura a Jesus. Sua companhia não substitui a vontade, fortalece-a. Onde muitos temem ser confundidos, ela ensina a perseverar. Quem se confia ao seu cuidado não será envergonhado. Sob seu manto, os passos encontram direção e a noite perde domínio. Convém discernir com sóbria firmeza. O mal imita a luz. Promete soluções rápidas, semeia ansiedade, disfarça orgulho com zelo. O sinal seguro é a paz obediente que não trai a verdade, a humildade que não busca se impor, a caridade que não humilha. Se uma voz divide, se um impulso rouba a paz, se uma proposta te separa do amor, não vem do Altíssimo. Refugia-te em Maria para ir seguro a Cristo. Lá o coração aprende a escutar, a esperar, a escolher sem hesitar. Este é o campo onde amadurecem os frutos da constância. A esperança não é evasão, é força mansa que sustenta o dia e resiste à tempestade. O amor tudo espera, não por ingenuidade, mas porque sabe em quem confia. E a partir desta certeza silenciosa, a alma encontra a coragem de responder com obras, preparando o terreno onde a promessa de Deus possa enraizar e permanecer. O caminho percorrido nos deixa uma certeza sóbria. Mais do que indagar datas, importa um coração convertido que viva em graça e em oração cotidiana. A luz mostrou, a consciência falou, a decisão é hoje. Não basta sentir, é preciso responder. A fidelidade não é um impulso isolado, é passo diário, humilde e firme, que ordena a casa, aquieta a alma e abre a porta à misericórdia. Compromisso concreto, checklist. Confissão esta semana, reconciliar-se sem adiar para que a graça limpe e fortaleça. Terço diário pela família. Uma dezena, se o tempo é curto, completo se possível. Constância antes da perfeição. Consagração ao coração imaculado.
uma breve oração de entrega rezada em família, colocando nomes, feridas e projetos sob o manto de Maria. Obra de misericórdia concreta. Visitar, ligar, perdoar, compartilhar. Que o amor se torne gesto visível hoje. Desta obediência simples nasce a esperança que sustenta. Deus não abandona, Ele permanece, mesmo quando o mundo treme. Sob o manto de Maria e a proteção de São Miguel, a luz não se apaga, purifica-se, torna-se mais nítida, mais fiel. Quem confia não será confundido. A paz não é ausência de batalha, é presença do amparo no meio dela. Antes de nos despedirmos, convido-te a partilhar nos comentários o teu testemunho de oração, mesmo que pequeno, e a difundir este conteúdo como ato de caridade espiritual. A fé cresce quando se partilha. A comunidade vigia quando muitos acendem a mesma chama. Façamos uma oração final. Senhor Jesus, recebe o nosso sim humilde, fortalece o que é fraco e acende o que se apagou. Santa Maria, cobre-nos com teu manto e leva-nos ao coração do teu Filho. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate e guarda nossos lares na paz. Amém. Que esta bênção de paz permaneça. Caminhemos na luz, passo a passo, até que a fidelidade se torne hábito e o coração aprenda a descansar em Deus.